Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos estudar o efeito Joule e a potência elétrica. O efeito Joule ele consiste da conversão de energia elétrica em energia térmica quando a gente tem uma corrente elétrica passando através de um condutor que apresenta resistência elétrica. Então, devido à resistência elétrica fornecida pelo material, a passagem da corrente elétrica, a gente vai ter conversão de energia elétrica em calor. O aquecimento produzido pelo efeito Joule, quando a gente tem uma corrente elétrica passando através de condutores, ele é utilizado para muitas finalidades. Só que o efeito Joule, esse aquecimento produzido pela corrente elétrica, nem sempre traz apenas consequências positivas, como a gente vai ver nas imagens a seguir. Quem nunca ouviu falar nos noticiários que um certo incêndio foi provocado por motivos elétricos? A gente ouve que um curto-circuito provocou um incêndio em algum lugar, né? Pois é, o que a gente tem ali é corrente elétrica produzindo aquecimento e de alguma forma isso botou fogo em alguma coisa, produzindo o incêndio. Então o efeito Joule ele pode ser utilizado para fins práticos bastante úteis, mas a gente tem que tomar cuidado com esse aquecimento sendo produzido pela corrente elétrica passando pelos condutores. A dica dos bombeiros seria a seguinte: tomar cuidado para não deixar aparelhos elétricos ligados durante muito tempo, sem você esteja perto. Isso pode provocar um superaquecimento e provocar um incêndio. E também manter bastante vistoriado, tomar cuidado com as instalações, com a rede elétrica das nossas casas. Com um certo passado tempo, a gente tem que fazer uma vistoria para ver se está tudo em ordem. Uma analogia que a gente pode fazer da conversão de energia de movimento em energia térmica é o que acontece na seguinte animação que a gente vai ver agora. Essa animação ela mostra, numa primeira situação, um plano inclinado em que são colocadas bolinhas para rolarem ao longo desse plano inclinado. O que acontece nesse movimento é que essas bolinhas elas podem rolar livremente. Então isso é uma associação que está acontecendo com os portadores de carga que percorrem uma corrente elétrica num condutor que não apresenta resistência elétrica. Essas cargas podem se movimentar com facilidade sem ter o seu movimento perturbado. Já uma analogia realizada com um material com resistência elétrica seria a seguinte. Então a gente tem um plano inclinado, onde são colocadas bolinhas para rolar, só que agora nesse plano inclinado nós temos alguns obstáculos no meio do caminho. Então acontece que esses portadores de carga, eles vão descendo com uma certa dificuldade. Eles vão colidindo nesses obstáculos e parte da sua energia de movimento vai sendo transferida para os obstáculos na forma de energia térmica. Se nós tivermos milhares de colisões dessas bolinhas descendo desse plano inclinado, a gente pode observar que após um certo tempo vai acontecer um aquecimento desses obstáculos e do plano inclinado como um todo. Então a gente está tendo conversão de energia de movimento em energia térmica calor. O próximo assunto que a gente vai ver agora é a potência. A potência, de maneira geral, ela é a relação entre um certo trabalho realizado e o intervalo de tempo que isso levou para acontecer. Então, definindo a potência como P, a gente tem que ela é a relação entre uma realização de trabalho, a quantidade de trabalho realizado, pelo intervalo de tempo que isso leva para acontecer. Trabalho, em termos de energia, ele é justamente uma energia que foi fornecida ou retirada de um sistema. Então, a gente tem que a unidade de medida de trabalho ou energia no sistema internacional é o Joule. A unidade de medida de tempo é o segundo. Então, a gente tem que a unidade de medida de potência no sistema internacional é a relação entre unidade de medida de trabalho e tempo, ou seja, é a relação entre Joule e segundo. Por definição, nós temos que a unidade de medida de potência, então, é o Watt. Como a unidade de medida Watt, ela representa uma potência muito pequena, é 1 Joule por segundo, costuma-se muito utilizar o quilowatt. O quilowatt, ele é um múltiplo do watt, ele significa 1000 watts. A gente tem então que 1 quilowatt, aquele K, aquele prefixo, significa 1000. Tudo que for utilizado um K na frente significa 1000 vezes aquela coisa. Isso é um 10 elevado na terceira potência. O quilo, então, é 10 na 3. Então, nós temos que quilowatts são 10 na 3 watts, ou 1000 watts é a unidade de potência elétrica que é mais utilizada comumente. E uma outra unidade de medida também que expressa grande quantidade de potência, uma grande quantidade de watts, é o megawatt. Esse prefixo, o mega, ele significa 10 na 6, ou seja, 1 milhão. Então, quando você ouve aí que uma certa hidrelétrica fornece uma certa quantidade de megawatts de potência, significa que são
milhões de watts sendo fornecidos. Então, 1 mega significa 1 milhão, portanto, 1 megawatt, 10 na 6, 1 milhão de watts. Como um exemplo de potência, de maneira geral, um cálculo de potência que a gente tem é um guindaste que eleva um corpo de peso igual a 5.000 newtons a uma altitude de 10 metros, uniformemente, em 20 segundos, desenvolve uma potência de 2.500 watts ou 2,5 kW no deslocamento. Então, é bastante fácil de calcular essa quantidade de potência desenvolvida, simplesmente calculando o trabalho, que será aquela força de 5.000 newtons, multiplicado pelo deslocamento. Isso tudo dividido pelo intervalo de tempo vai te dar, então, a informação da potência. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma potência sendo realizada num processo mecânico. A potência mecânica desenvolvida por um guindaste para elevar um certo corpo de uma certa altura. Então, para a gente fazer uma relação aí com potência elétrica, a gente tem que um resistor, quando está sendo percorrido por uma corrente, ele dissipa uma certa quantidade de energia também medida em joules. Então, se a gente relacionar essa energia sendo emitida pelo intervalo de tempo que isso acontece, a gente vai ter ideia, então, da potência elétrica que está sendo dissipada por esse resistor no efeito Joule. Como dispositivos que utilizam o efeito Joule, nós temos o mais simples deles, que a gente vê aí direto no dia a dia, é a lâmpada incandescente. Do que consiste uma lâmpada incandescente? Ela consiste basicamente de um filamento, que é um fio metálico enrolado em forma de hélice, que apresenta uma grande resistência elétrica. No momento que nós ligamos essa lâmpada numa tensão, o que acontece é que esse filamento é percorrido por uma corrente. Como esse filamento apresenta uma grande resistência elétrica, o que acontece é uma conversão de energia elétrica em energia térmica. Portanto, o que acontece com esse filamento é que ele aquece bastante e, devido a esse aquecimento, por efeito Joule, acaba acontecendo emissão de luz. Todo mundo sabe que uma lâmpada como essa esquenta bastante no momento em que ela está ligada, né? Se a gente vai trocar uma lâmpada depois que ela queima, por exemplo, a gente tem que esperar ela dar uma esfriadinha, porque senão a gente vai acabar queimando a mão. Então, um outro dispositivo também que utiliza o efeito Joule é o ferro de passar roupas. O ferro de passar roupas, o que ele apresenta no seu interior é uma resistência muito parecida com o filamento da lâmpada, só que de uma forma maior. É um fio condutor que apresenta resistência enrolado também em forma de hélice. Da medida que vai passando corrente elétrica nesse resistor, então ele vai aumentando também a sua temperatura, esquenta, né, essa parte aqui inferior, então permitindo que a gente consiga aí passar as roupas em uma alta temperatura. O secador de cabelos também se utiliza do mesmo princípio. A gente tem ali uma certa resistência elétrica enrolada em forma de hélice. Quando o ar passa, produzido por um certo ventilador ali, ele carrega aquele ar, então, que está sendo aquecido naquela região. Outro que também é bastante utilizado é o chuveiro elétrico. E a gente vai abrir um chuveiro aqui para mostrar como é que funciona essa resistência. A gente tem aqui, ó, dá para ver claramente, então, que nós temos um fio condutor enrolado em forma de hélice. E esse fio enrolado em forma de hélice também está enrolado aqui de uma forma em torno dessa base plástica aqui. Então, quando passa uma corrente elétrica através desse fio condutor, ele também aquece devido ao efeito Joule, convertendo então energia elétrica em energia térmica. É bastante importante que o chuveiro ele seja colocado, ele seja ligado já cheio d'água. É por isso que o fabricante diz que a gente, antes de ligar o chuveiro na rede elétrica, primeiro tem que estar cheio d'água. Porque se passar uma corrente aqui, ele vai esquentar demais e vai acabar queimando. Né? O que esse cara aqui faz, o que esse resistor do chuveiro faz, é basicamente o que acontece aqui com o ebulidor. O ebulidor é esse dispositivo, tá, que também converte energia elétrica em energia térmica, que é utilizado para esquentar a água. Então, a gente coloca, em primeiro lugar, a gente tem que colocar o ebulidor dentro da água e depois ligar na corrente elétrica para que ele não queime. Então, devido a essa conversão de energia elétrica em energia térmica, a gente observa isso que está acontecendo aqui, né? A nossa água entrou em ebulição completamente, já está recebendo uma grande quantidade de calor desse ebulidor, então a gente observa aí de maneira bem clara que essa água está bastante aquecida, né? Devido ao efeito Joule. A lâmpada incandescente de 100 watts que a gente compra no supermercado, aquela informação dos 100 watts que é passada é justamente a potência dissipada pela lâmpada quando ela está ligada na tensão correta, que no caso é a tensão de 127 volts para esse exemplo. Então ligou essa lâmpada em 127 volts, a potência que ela vai dissipar pelo efeito Joule é de 100 watts. O ferro de passar roupas, um outro exemplo que a gente tem aí, quando ligado na tensão correta, por exemplo, 127 volts, vai dissipar uma energia elétrica na forma de calor com uma certa potência de 1.200 watts. Um outro exemplo é o do secador de cabelos.
se for ligado em 127 volts, vai dissipar uma potência elétrica da ordem de 650 watts. E, por fim, o chuveiro elétrico, que é um dos maiores consumidores de energia elétrica que a gente tem, é o que a gente paga mais caro para consumir o chuveiro elétrico, justamente porque a potência dissipada por ele é muito elevada. Se ligado na tensão normal, ele vai dissipar uma potência elétrica aí da ordem de 4.400 watts. Um dispositivo que é utilizado em circuitos elétricos, que se utiliza do efeito Joule, da dissipação de calor devido à passagem de corrente elétrica, é o fusível. O fusível ele é um dispositivo de segurança que ele é ligado num circuito para filtrar certos valores de corrente. Quando a corrente que passa através de um fusível ela excede um certo valor mínimo, acontece que esse fusível vai dissipar uma quantidade de calor muito grande e vai acabar se fundindo, ou seja, aquele filamento, nós temos que o fusível ele é um pequeno filamento condutor bastante fino que apresenta um ponto de fusão bastante baixo. Então, se a temperatura naquele fusível exceder um certo valor mínimo, um certo valor máximo, aliás, acontece que esse fusível acaba derretendo, fundindo, então corta a corrente elétrica no circuito. Aqui a gente vai ver alguns exemplos, algumas fotos de fusíveis. Isso daqui é um fusível, né? Esse cara ele é constituído ali por um invólucro de vidro e lá no interior dele tem um filamento fininho de material condutor. No momento que ele esquenta demais, ele acaba se rompendo, cortando então a corrente elétrica. E outra forma que esses fusíveis são utilizados também são nos painéis de fusíveis, onde eles são colocados para filtrar valores de corrente em diversos pontos de um circuito, como que acontece, por exemplo, no painel de fusíveis que a gente tem no carro. Para todas as partes do circuito elétrico do carro, nós temos vários fusíveis. Sempre que a corrente exceder um certo valor lá naquela parte do circuito, vai acontecer que aquele fusível vai ser queimado, ele simplesmente pode ser descartado depois, impedindo que a corrente elétrica continue passando através daquela parte do circuito. O nosso próximo assunto é a lei de Joule. O que a gente tem aqui é um certo resistor com uma resistência R, sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Nos extremos desse resistor é aplicada uma diferença de potencial U, é a tensão que está sendo aplicada nesse resistor, fazendo com que entre os seus terminais percorra uma corrente elétrica. Então a gente tem que a lei de Joule, ela diz que a potência elétrica em um resistor como esse será dada pelo produto da tensão aplicada nos extremos do resistor, a tensão U multiplicado pelo valor da corrente elétrica que o está percorrendo. Então, o que a gente pode fazer com essa expressão da potência dada pela lei de Joule, o produto da diferença de potencial pela corrente, é escrever essa expressão em termos de uma outra expressão que a gente tem, que é aquela que nos diz que a tensão ela é igual ao produto da resistência pela corrente, que é a segunda expressão que nós temos ali após a flecha vermelha, né? A tensão igual ao produto da resistência pela corrente. Então, combinando essas duas definições, colocando essa definição de diferença de potencial dentro da definição da potência, a gente vai obter outras duas fórmulas para a potência elétrica, que é uma em função apenas da diferença de potencial e da resistência, que diz que a potência é igual a tensão elevada ao quadrado dividido pela resistência, e a outra expressão que nós obtemos aí para a potência é que ela é igual à resistência daquele condutor multiplicado pela resistência elétrica que o está percorrendo elevada ao quadrado. Então essas expressões aí, elas têm algumas implicações com relação à variação da potência e com a variação da corrente e da diferença de potencial que estão sendo aplicadas num condutor. Então agora a gente vai ver o que acontece com a potência, com a tensão constante. O que você acha que vai acontecer com a potência dissipada por um certo condutor se a gente mantiver a diferença de potencial nos seus extremos constante, aumentando ou diminuindo apenas a resistência? É o que acontece no chuveiro elétrico, é o que a gente faz quando a gente muda aquela chave seletora, passando das 3 posições ali que alteram a temperatura da água, né? O que está acontecendo é que a tensão naquele chuveiro está sendo mantida constante e a gente está variando apenas a resistência elétrica, mudando aquela posição daquela chave. Então, o que a gente tem aí, o que acontece com a potência dissipada, a partir da nossa expressão que vai surgir aqui em seguida, é o seguinte: mantendo a diferença de potencial constante e observando o que vai acontecer com a potência, variando apenas a resistência elétrica do condutor, a gente tem que essas duas coisas são inversamente proporcionais, ou seja, à medida que a gente aumenta a resistência desse condutor, a potência dissipada por ele diminui.
é uma coisa bastante contraintuitiva, né? O que a gente imagina é que aumentando a resistência de um condutor, maior vai ser a potência, maior vai ser o calor dissipado por esse condutor. Só que o que acontece é que à medida que a gente aumenta a resistência do condutor, acaba diminuindo a sua corrente. Portanto, a potência que vai ser dissipada por ele vai acabar sendo menor. Então, no chuveiro elétrico, quando a gente aumenta a temperatura, passando a chave seletora para uma situação onde a temperatura da água fica maior, significa que a gente está diminuindo a resistência elétrica do chuveiro e não aumentando como a gente pode pensar de maneira intuitiva. Então, agora a gente vai ver o que acontece com a potência dissipada por um condutor, mantendo a sua resistência constante. Então, o que a gente tem na nossa expressão aqui é o seguinte: a potência em função da resistência é dada pelo produto da resistência com a corrente elétrica elevada ao quadrado. Então, se a gente mantiver a resistência elétrica do condutor constante, a sua potência dissipada vai depender apenas do valor da corrente que está passando através dele. Então, a gente vê a partir dessa expressão aí que, como a potência é diretamente proporcional à intensidade da corrente elevada ao quadrado, à medida que a corrente que atravessa esse condutor for aumentando, a potência elétrica dissipada por ele será maior. E isso é uma coisa bastante intuitiva, né? A gente imagina uma corrente elétrica passando através do filamento de uma lâmpada incandescente. Quanto maior for a intensidade da corrente elétrica que está passando por ali, maior vai ser o aquecimento provocado naquela lâmpada, mais quantidade de luz ela vai emitir, portanto, maior a potência dissipada por esse condutor à medida que aumenta a corrente elétrica. Então agora a gente vai chamar uma enquete nas ruas, perguntando para as pessoas o que elas pensam a respeito do efeito Joule e de que maneira isso pode ser aplicado no dia a dia. Vamos dar uma olhada? Vocês já ouviram falar no efeito Joule? Não. E você? Também não. Você sabe o que significa consumo de quilowatts na conta de luz? Consumo de quilowatt? O consumo de quilowatt é o consumo que você tem durante o mês, tal, na conta de luz. A senhora sabe o que significa o consumo de quilowatts na sua conta de luz? Sei. É a gente deixar as luzes acesas, né? Quanto mais deixar aceso, mais gasta, mais consome. Para montar roupa, né? A gente tem que deixar juntar, usar montar máquina, né? Todas essas coisas. Daí é claro que vem bastante conta de luz. Apesar que eu faço economia bastante, né? Você já ouviu falar no efeito Joule? Não, não sei. É de comer esse troço? Nunca. Nunca ouvi falar. Nem imagina o que seja. Nem imagino. Quantos quilowatts a senhora consome por mês? 50. Essa pessoa aqui, ó, nessa conta, consumiu 210 quilowatts. É muito ou pouco? Ah, é demais. Você sabe qual que é o aparelho que mais consome quilowatts? Eu acho que é o chuveiro. É? Primeiro da lista? Eu acho que o chuveiro depois do carro elétrico. Eu acho que esses dois aí são os que mais gastam. Bom, lá em casa eu acho que é a televisão. Na tua? Chuveiro. Você sabe qual que é o aparelho que mais consome energia? Chuveiro deve ser. Micro-ondas gasta, mas é pouquinho que a gente usa, então acho que não chega a gastar tanto. A gente geralmente toma banho assim em horários mais depois das 8 da noite. Durante o dia a gente não deixa a luz acesa. E é isso. A gente vai ver agora como é que funciona a medida do consumo de energia elétrica. Aquela conta de energia elétrica que a gente recebe todo começo ou final de mês, ela traz a informação do consumo da energia elétrica da residência naquele intervalo de tempo. E essa medida, ela é feita baseada naqueles princípios que a gente viu da lei de Joule. Cálculo de potência, cálculo de tensão, corrente de resistência, etc. e tal. Então, o que agora a gente vai ver vai ser um exemplo da medida de consumo de energia elétrica em uma residência. O que a gente tem aqui é um exemplo de uma conta, então, e a gente deu destaque para o consumo que foi realizado nesse intervalo de tempo nessa residência, que foi de 470 kWh. O que é essa informação dada em kWh? Essa informação ela é uma informação de energia consumida em um certo intervalo de tempo. Se a gente for dar uma olhada na definição de potência, a gente vê que ela se relaciona com o conceito de energia e com o conceito de tempo. Vamos dar uma olhada? Então, a unidade medida de consumo de energia elétrica é o kWh. O kWh, então, é uma unidade de medida de energia e se relaciona, então, com a definição de potência. A potência, ela é sempre dada pela relação entre energia consumida e intervalo de tempo em que isso aconteceu. Então, se a gente quiser isolar a partir dessa expressão
a gente quiser isolar a energia, o que a gente faz é simplesmente passar aquele intervalo de tempo que está dividindo ali a energia, a gente passa ele para o outro lado multiplicando a potência, então a gente fica com o E sozinho de um lado da igualdade, então a gente tem uma expressão que nos dá a energia em função da potência e do intervalo de tempo. Então a energia ela é uma coisa que pode ser expressa pelo produto de potência por tempo. Então, se a gente for escrever aí a unidade de medida de potência como sendo quilowatt, ou seja, 1000 watts, lembra o que significa aquele K? Ele significa 10 na 13, é um prefixo que significa 1000. Então, a gente tem a potência medida em quilowatts. Se a gente medir o intervalo de tempo em horas, não em segundos ou em minutos, mas em horas, e combinando essas duas unidades de medida, a gente vai ter uma unidade de medida para energia, que vai ser unidade de medida de potência vezes unidade de medida de tempo, que será, então, dada em quilowatt-hora, que é o produto da unidade de medida de potência por unidade de medida de tempo, expressos naquela forma, então, que a gente tinha visto anteriormente. O que a gente vai ver agora é uma equivalência entre o quilowatt-hora e o joule. A unidade de medida de energia que a gente conhece usualmente é o joule. Agora a gente definiu uma outra que é o quilowatt-hora. Então a gente vai fazer agora uma relação entre essas duas coisas. Então o que a gente faz é considerar que o watt ele é uma unidade de medida de potência que é dada em joules por segundo. Então, aquele 1 kW que a gente tem ali, a gente vai transformar ele em 1000 joules por segundo. A hora, a gente vai multiplicar ela, a gente vai considerar que hora é igual a 3,6 vezes 10 na 3 segundos, ou seja, 3.600 segundos. Então, fazendo essas considerações e juntando tudo naquela expressão ali, a gente vai ter, então, o valor que 1 kWh, ele corresponde, então, a 3,6 vezes 10 na 6 joules. Essa é uma quantidade de energia que fica expressa de uma forma com um número muito grande se for expresso em joules. É por isso que se utiliza essa unidade de medida que é o quilowatt-hora. Imagina se a gente tivesse na nossa conta de luz cada 1 kWh sendo igual a 3,6 vezes 10 na 6 joules, ou seja, 3,6 milhões de joules para cada 1 kWh. O que aparece usualmente nas contas de luz são 900, 600, 500 kWh. Então seria algo da ordem de muitos milhões de joules, seria um número difícil e até um pouquinho complicado e chato de fazer a leitura. Agora a gente vai ver uma coisa que tem uma grande utilidade prática, que é como a gente faz o cálculo do consumo de um aparelho doméstico em kWh. Então o exemplo que a gente tem aqui é o de um chuveiro de 4.400 watts de potência, funcionando durante 15 minutos. Então, o que a gente vai fazer é calcular o consumo de energia elétrica durante o funcionamento desse chuveiro, durante 15 minutos, um chuveiro que tem uma potência nominal de 4.400 watts. Então, vamos dar uma olhada como é que faz esse cálculo? Bom, o intervalo de tempo de 15 minutos corresponde a 1/4 de hora, né? Se a gente pegar uma hora, ela tem 60 minutos, se você dividir isso por 4, dá 15 minutos. Então, 15 minutos, 1/4 de hora. E 4.400 watts é igual a 4,4 kW. Por que a gente está escrevendo dessa forma? Porque a gente quer chegar no consumo em kWh, ou seja, a gente tem que ter a potência dada em termos de quilowatt e tem que ter também um intervalo de tempo em hora. Então agora, para a gente determinar qual é que é o valor da energia consumida, o que a gente faz então é multiplicar a potência pelo intervalo de tempo. Então a gente tem que a potência do nosso chuveiro em quilowatt é dada como sendo 4,4 kW. Multiplicando isso pelo intervalo de tempo de 1/4 de hora, a gente fica então com a energia consumida pelo chuveiro de 1,1 kWh. Então esse é o consumo desse chuveiro no intervalo de tempo de 15 minutos de funcionamento, sendo que ele dissipa uma potência de 4.400 watts. O que a gente vai ver agora é um depoimento de um profissional de companhia de energia elétrica a respeito do consumo de energia residencial. Vamos dar uma olhada então? Bom, as dicas que eu posso dar sobre o uso de energia elétrica na residência seria, por exemplo, no uso da geladeira. A geladeira a gente deve procurar abrir a porta de uma só vez, retirar os alimentos todos de uma vez e fechá-la novamente. Isso ajuda com que você consuma menos energia, porque toda vez que você abre a porta e fecha a porta, você está jogando ar quente para dentro da geladeira e fazendo com que essa geladeira trabalhe mais, consequentemente vai consumir mais energia, né? Alimentos quentes não se deve colocar dentro da geladeira.
procurar sempre observar as condições da borracha da geladeira, porque se ela estiver com a vida útil gasta, ela vai também ter uma infiltração de ar quente e consumir mais energia também. Não se deve também colocar nada atrás da geladeira, usar a geladeira como uma secadora de roupas, né? Isso não se deve fazer, porque você vai estar também diminuindo a vida útil desse equipamento. Tá. O chuveiro elétrico também, que é um dos equipamentos que também consome muita energia dentro de uma residência, as pessoas devem usá-lo dentro do menor tempo possível, não se privando do seu conforto, mas tomando banho menos demorados, né? O tempo ideal de um banho seria 10 minutos. Também procurar cuidar com a posição do chuveiro. No verão, colocá-lo na posição verão. No inverno, trocá-lo, porque isso ajuda. O chuveiro no verão, ele tem uma potência, ele é um equipamento que trabalha com resistência. Então, a resistência no verão é menor do que no inverno, né? Então, se você procurar, conforme a temperatura ambiente, você regula, ou inverno ou verão. Com isso, você também vai otimizar o consumo desse equipamento. E no caso da iluminação, também, que pesa bastante no consumo de uma residência, procurar usar lâmpadas fluorescentes compactas em ambientes que você use por mais de 4 horas, por exemplo, áreas de serviço, iluminação externa, banheiros, você pode usar. Lâmpadas fluorescentes daquelas tubulares em cozinha, que se usa bastante iluminação. Então, com isso, a gente vai evitar também um grande consumo de energia, porque as lâmpadas fluorescentes, elas consomem menos energia e tem até um fluxo luminoso bem melhor do que uma lâmpada incandescente. O que a gente vai ver nas dicas de estudo da nossa aula de hoje é relacionado com o conceito de consumo de energia elétrica. Bom, o que vocês vão fazer é pegar diversos equipamentos elétricos ou eletrônicos que vocês têm em casa e vão dar uma olhada naquela informação que tem numa etiqueta a respeito do consumo nominal, a potência dissipada por esse equipamento, que é uma informação que é dada em watts ou em quilowatts, ali fornecida pelo fabricante. Então vocês vão pegar esses equipamentos e vão fazer uma estimativa de mais ou menos quanto tempo que esses equipamentos são utilizados durante o dia, para a gente ter uma ideia de quanto tempo eles vão ser utilizados durante o mês. Então a gente vai calcular o consumo de cada um desses equipamentos ao longo do mês e depois, somando todos esses consumos, a gente vai ter o consumo total. Então, para fazer isso, vocês simplesmente pegam o valor da potência nominal indicado pelo fabricante lá atrás do equipamento, façam uma estimativa aí da média de tempo de quanto tempo isso é utilizado e multipliquem esse valor da potência pelo tempo em que ele é utilizado. Então, vocês terão o consumo de cada um dos equipamentos e aí vocês vão poder fazer uma comparação com o valor do consumo de energia elétrica aí que é fornecido pela companhia elétrica da cidade de vocês. Na aula de hoje estudamos o efeito Joule. O efeito Joule, que é a conversão de energia elétrica em energia térmica, a transformação de energia elétrica em calor devido à passagem de corrente elétrica em um condutor que apresenta uma certa resistência elétrica. Vimos a potência elétrica. A potência elétrica, que nada mais é do que uma relação entre a quantidade de energia que está sendo dissipada por um condutor, enquanto ele é percorrido por uma corrente elétrica, é a taxa temporal dessa conversão de energia elétrica em energia térmica. Analisamos a lei de Joule. A lei de Joule, que dá a potência elétrica em termos da diferença de potencial aplicada no condutor, a corrente elétrica que se estabelece devido a essa diferença de potencial e a sua resistência. E abordamos o consumo de energia elétrica. O consumo de energia elétrica, que é uma medida da quantidade de energia que foi dissipada pelos condutores de uma residência durante o intervalo de tempo de um mês. Bons estudos!
Um exemplo de cálculo de potência elétrica que pode ser realizado facilmente com os alunos é medir qual é a potência de um ebulidor. Um ebulidor, ele não precisa ser aquele ebulidor que a gente utilizou em aula, que é um pouco mais sofisticado. A gente pode utilizar aquele conhecido como rabo quente, que é encontrado em supermercados, que é feito para esquentar a água para fazer chá, chimarrão, café, etc. e tal. Uma forma de medir a potência elétrica desse dispositivo seria colocando ele dentro de uma certa quantidade de água, deixando ele esquentando a água ali por algum intervalo de tempo. Então a gente mede o intervalo de tempo no qual esse aquecimento foi realizado e a gente deixa ali dentro um termômetro para medir a variação da temperatura. Como a gente conhece lá das equações da calorimetria, uma forma de calcular a quantidade de calor fornecida para a água em virtude da variação de temperatura, da massa de água que a gente tem e também do calor específico da água, a gente pode calcular então qual foi a quantidade de calor que essa quantidade de água recebeu naquela variação de temperatura. Então a gente tem uma informação da quantidade de energia que foi fornecida para variar a temperatura, a gente tem um intervalo de tempo em que esse aquecimento aconteceu, já que a gente fez a medida lá no cronômetro. Portanto, dividindo essa quantidade de calor que a gente obteve pelo intervalo de tempo que levou para acontecer esse aquecimento, a gente vai ter uma ideia da potência, então, do ebulidor, a potência da energia que ele forneceu para a água naquele aquecimento, então.